Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Ô, meus amigos, é o bate-papo com o Geraldo Câmara começando aqui na Bodega do Sertão, mais uma vez nessa bodega lindíssima, belíssima, com coisas... Oh, que comida, meu Deus do céu, como é bom vir aqui. E o atendimento dessas meninas, desses meninos, de todo mundo aqui. Aí é primeira, sei segunda, é ou não é? Então bota a cara aqui, que é para mostrar para todo mundo quem disse que é verdade. Bota a cara aqui rápido, aqui. Aí. Fala alto, é verdade ou não é? É verdade. Não é um grande atendimento? Com certeza. Mas também o bom é que todo mundo fica amigo, né? Estou tendo um prazer enorme de receber nesse princípio de verão meu querido amigo Paulo Bezerra. Princípio de verão para ele é mais trabalho. Pode ter certeza que é. Porque tanta coisa acontece que a vigilância sanitária, e ele é o superintendente da vigilância sanitária no estado, acontece tanta coisa que a vigilância precisa estar atenta, cada vez mais vigilante, que eu acho que no verão ele é capaz de trabalhar mais do que todo mundo. Paulo Bezerra, tudo bem? Tudo bem, Geraldo. É um prazer muito grande estar aqui com você. O prazer é meu. E realmente você disse uma verdade. Não agora, é verdade? Nesse verão, nós temos que ter um cuidado redobrado, porque um dos grandes problemas da nossa sociedade, de uma maneira geral, aqui no Nordeste, diante desse sol gostoso, mas se não tiver cuidado, perigoso, é o problema da desidratação. Desidratação é um grande problema. Exato. E com a desidratação vem N problemas, sobretudo para as crianças e aquelas pessoas que têm uma faixa etária mais avançada. Então, essas são as pessoas que devem ter mais cuidados. De uma maneira geral, todo o mundo. Aí você pergunta, mas é desidratação de uma maneira geral? Sim, mas são as causas que provocam a desidratação. Muito bem. E elas são algumas que no decorrer aqui do nosso bate-papo nós podemos Você já elencar. vai começar, já que falamos na desidratação, tudo bem. Já vai começar. Tudo certinho, não? Veja só, as crianças, de uma maneira geral, sobretudo as crianças com menos de 2 anos, geralmente ela leva a mão à boca muitas e muitas vezes. Qualquer coisa também que ela pega, ela não tem um juízo de valor e leva também isso à boca. E isso faz com que seja provocado 80% das diarreias nas crianças, exatamente porque as mãos dessas crianças não são higienizadas. Não são higienizadas, exatamente. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado. Também existe o risco daquelas pessoas que não têm o hábito de lavar as mãos, sobretudo quando ele faz uma atividade que seja preciso lavar mãos. Como, por exemplo, você entra num sanitário desse de praia, você entra e sai e não lava as mãos. Muitas vezes quando você termina de fazer a sua atividade. Então, o que é que acontece? Aquela maçaneta, ela fica impregnada de germes. Exatamente. E a sua mão, por tabela, também fica. E muitas vezes você come um alimento e às vezes bota a culpa no coitado do alimento, quando quem contaminou aquele alimento foi a sua mão. É verdade. Entendeu? Não, mas inclusive é uma coisa curiosa isso. Não sei quem foi outro dia que falou assim, você quando vai ao banheiro fazer xixi, lavar as mãos, eu nunca deixei de lavar. Porque você se contamina você próprio.
Exato. Você tem que lavar as mãos, seja lá o que pouco você vai fazer. E o correto é que muita gente não faz. O correto é você lavar as mãos antes e depois. E outra coisa, não é lavar a mão na água, não adianta nada. Não adianta nada. Muita coisa. Tem que ser a água com o sabonete, de preferência líquido. Não esquecer isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Tá vendo? Eu já ensinei, você já aprendeu. Já aprendi, né, Paulinho? É isso aí. Pois é. Eu acho que é uma grande maneira da gente educar assim, o nosso povo. É exatamente dando o exemplo e repetindo. E repetindo. Só aprende na repetição. Na repetição. Então, as mãos, no mínimo, você deve lavar as mãos, no mínimo, 8 vezes ao dia. É verdade. Entendeu? Mas veja só, o nosso dinheiro, por exemplo, é 10 vezes mais contaminado do que os dinheiros do país do terceiro mundo. Não tenha dúvida. Do primeiro mundo. É verdade. Então, quando você pega naquela nota, quando você passa o troco, e tem aquelas pessoas que ainda botam aquele cuspizinho nos dedos para manusear as notas, entendeu? Ali é que você contamina mesmo. É uma contaminação danada. Mas ô Paulo, se a gente for verificar isso, tudo que a gente toca hoje, por exemplo, você vai tirar dinheiro numa máquina. Você está apertando teclas que foram apertadas antes por A, por B, por C, por D. Claro. Não é não? Olha, você tem hoje... Tudo. Você tem hoje, por exemplo, o mouse do computador. Sobretudo aqueles que estão nas lan house, nas esportes. Então, nem se fala. Quando você pega no corrimão do ônibus, também... É o carrinho do supermercado. Exatamente. Que você bota, inclusive, seu filho dentro do carrinho. Né? Então ele vai corrimão de escada. Corrimão de escada. Não tem coisa que passe mais bactéria do que corrimão de escada. Eu já disse isso aqui uma vez e vou repetir para você. Nós fizemos uma pesquisa aí no shopping. Logicamente eu não vou dizer qual foi o shopping. Também o shopping não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Entendeu? A gente viu que 80% das pessoas que usam o sanitário masculino, ele não lava as mãos quando sai. Perfeito. Entendeu? E mais ou menos 55% a 60% das mulheres também não fazem isso. Então, veja só, e você quando encontra o conhecido, você sai do banheiro, nem lavou as mãos, você passa a mão na cara do menino, que menino bonitinho e tal, essa coisa toda. Nem precisa, basta apertar a mão, já está passando. Apertar a mão, já está passando. Agora, uma coisa que nos preocupa muito, Geraldo, é o seguinte, a gente está pedindo à população que tenha muito cuidado quando for se alimentar exatamente nas barracas e naquelas carrocinhas de praia. Certo. A primeira coisa que você deve observar é o seguinte, é o aspecto higiênico do barraqueiro ou daquela pessoa que tem a carrocinha. Muito bem. Porque se ele não tem higiene com ele mesmo, você imagine com o alimento que ele está servindo. Exatamente. Não é verdade? E a gente também tem que dar uma olhada muito... Embora é o seguinte, você vive numa região privilegiada, com água quentinha, né, na praia, para você tomar o seu banho. E muitas vezes o que é que acontece? Você dá preferência, entendeu, a determinadas bebidas, quando você tem aqui uma bebida dos deuses que é a água de coco. Verdade. Em abundância, rapaz. Você tem aqui, você mora numa região tropical, onde você tem uma diversidade de frutos gostosíssimos, de um sabor extraordinário. E ao invés de você dar preferência a esses sucos e a essa água de coco maravilhosa e até a própria água natural, você dá preferência a determinadas garapas engarrafadas por aí, que ao invés de fazer que bem... Que tem aos montes e que desmineraliza as pessoas, tirando o mineral das crianças, entendeu? Sobretudo o cálcio, tornando essas crianças mais frágeis. Bom, aí você vem para outra coisa que eu quero chamar muita atenção. É a questão do gelo, Geraldo. O gelo, que é um negócio extraordinário, você tem que saber que existem 2 tipos de gelo na praia. Exatamente. Um gelo de escama, que não é feito de água potável. Não é para você tomar. Não é para você tomar. Exatamente. E muitas vezes eu vejo muitos pais querendo refrigerar o copo de líquido da criança e pede ao barraqueiro ou ao cara da carroça
que aquele gelo que está naquele isopor, ele tira uma mãozada dali e bota no copo da criança. É verdade. Agora, veja só uma coisa interessante. Você já viu algum barraqueiro ou algum cara que tem a carroça que vende, quando chega o produto, como vamos supor, a cerveja enlatada, o guaraná, ou a garrafa, você já viu ele lavar para botar dentro do isopor? Não. Então aquele gelo já não é da água potável e ele pega toda a sujeira que está ali na lata. É, e todo mundo sabe que a lata de cerveja, ela tem que ser lavada em cima. Lata de cerveja, de guaraná, de Coca-Cola, o que for. Tem que lavar. Você pega aquele gelo e bota. Não, o gelo ali é para tirar a quintura daquele produto. O gelo para gelar o líquido é o gelo em cubo, que é um gelo que tem origem. Perfeitamente. Então, é outra coisa. É outra coisa. É. Então, isso é uma coisa que você deve fazer. Isso é um negócio que a gente toma cuidado danado. Vai para a praia, por exemplo, leva seu whiskinho, tudo bem. Isso. Mas ou leve seu gelinho, ou veja que seja em cubo, porque ou senão veja que seja em cubo. Não adianta, não vai entrar com esse descama Agora, nunca. quem gosta de uma cachaçinha, Será que eu gosto? como eu e você... nós gostamos. Nós gostamos, claro. Bebendo moderadamente é uma beleza. Então, veja só. Muitas vezes o pessoal está vendendo essa cachaça sem rótulo. Mas eu não tomo cachaça em qualquer lugar, não. Pois é, então é isso que eu quero. Isso aí é que eu quero tomo a minha comprada na minha casa, eu tomo num lugar como uma bodega do sertão, que só tem Caraçuípe, Seleta, etc, coisas assim, eu não tenho problema de dizer nome. Aí você, veja só, você não tome esse negócio. Outra coisa que você deve fazer é o seguinte: tudo na vida tem prazo de validade. Então, olha se tem o prazo de validade. E outra coisa que eu chamo a atenção, meus amigos, cuidado com o seu sanduíche quando você for botar a tal da maionese. Aquilo é o maior perigo que existe. Se a maionese ela é industrial, porque se ela for caseira, é um risco muito grande que você está correndo. Além do mais, a industrial, você tem que olhar a bisnaga. Se a tampa da bisnaga está aberta e as mosquinhas estão por cima da ponta da bisnaga. Aí você coloca ali. Muito bem. Naquele Além do prazo de validade também. Além do prazo de validade também. Então você veja isso. E outra coisa que eu vou chamar por último a atenção é o acarajé. Que é uma comida maravilhosa. Ótima, maravilhosa. Agora, nisso. O acarajé, você deve ver o seguinte, é o problema do tempo, aliás, do óleo. Do óleo. Ou seja, do azeite. Porque ele tem que estar, se ele tiver mais escurinho, é porque já está completando aniversário. Já, com certeza. Agora, ele deve, se ele tiver meio avermelhado, é o óleo de dendê. É verdade. Isso aí não tem problema. É verdade. Então, você vê, se ele começar a soltar uma fumacinha, ali já não é mais óleo, já é outras substâncias que estão ali, que foram transformadas. O acarajé fez mal, mentira. Mentira. Que fez mal foi o lugar onde ele foi feito. Foi o lugar onde ele foi feito. Não é isso? Então são essas coisas que a gente... Peraí que eu vou pedir licença a você para ir aos comerciais e a gente volta com... Bom, porque hoje está um decálogo o negócio, hein? Hoje está um... Olha, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Vamos ver depois o que ele pode fazer. Também, que ele pode fazer. Exato. E sobretudo as empresas, a gente tem que tomar cuidado com isso. A vigilância sanitária é muito respeitosa em relação a isso. Ela vai aos supermercados, ela vai a vários lugares para verificar as coisas e prazos de validade, por aí vai. Não é isso, Paulinho? Exato. Voltamos já. Lembrando a vocês do Lyre Steel Frame, agora rápido, Lyre Steel Frame, o Gás Conforto, a loja que não vende nada. Não vende nada porque não é para vender, é para ensinar você para que serve o gás, lá no Passeio Estela Maris. A Ecoprime, lavando seu carro com meio litro de água, ali, água reusável, de primeira, sem segunda, ali na Deputado Zelage, logo depois da Palato. O buffet Taça de Cristal, melhor parceiro do mundo para o nosso Almoçando com a Notícia. Bodega do Sertão e Filé do Zezé, dois ícones da gastronomia, dividindo conosco o bate-papo com o Geraldo Câmara. Sancar Veículos, a única empresa de venda de carros usados e seminovos, ali no pátio do Sam's Club, a única que está num pátio de supermercado, no Sam's Club, vale a pena. E a imprensa oficial Graciliano Ramos, já chamada também de CEPAL, que faz toda a parte gráfica do governo, que é o seu maior cliente, e também a parte gráfica de você, de mim, de quem quiser publicar jornal, revistas, cartazes, livros, etc., com uma qualidade fantástica. Voltamos já.
Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, recebendo essa figura incrível, meu amigo, uma pessoa formidável, anos a gente convivendo nesses bate-papos da vida, aqui e fora, que é Paulo Bezerra. Paulo Bezerra nos deixa sempre entusiasmados, porque ele é um entusiasmado pela vigilância sanitária. Eu não consigo, parece sinônimo. O que é vigilância sanitária, Paulo Bezerra? O que é Paulo Bezerra, vigilância sanitária? Não é verdade? Porque você incorporou a coisa, não foi? Na realidade, eu tenho uma verdadeira adoração por isso, porque eu acho que a gente pode melhorar a saúde do nosso povo. Melhorando a saúde do nosso povo, você torna ele apto, inclusive, para ser melhor educado. Não tenha dúvida. Não é verdade? E aproveitando isso, eu queria pedir licença a você, porque eu, telefonando para os meus amigos de Penedo, eles mandaram um grande abraço para você. Muito obrigado. O bispo e o doutor Rigueira, porque eu fui convidado para hoje estar na solenidade do jubileu da Santa Casa de Misericórdia de Penedo, que completa simplesmente 250 anos. Coisa linda, rapaz. 250 anos. Completando hoje, é? Completando hoje. Puxa, parabéns a vocês que fazem a Santa Casa de Misericórdia. Parabéns mesmo. Aí você me pergunta, o que é que tem a ver o Paulo Bezerra com a Santa Casa de Misericórdia? É que nós somos parceiros da vigilância sanitária em todas as coisas que a Santa Casa precisou em questão de orientação, para que ela pudesse funcionar a contento. Então, a vigilância sempre está à disposição desse pessoal. Não, hoje é engraçado. Você sabe, é uma coisa interessante. Eu conheço Santa Casa desde o tempo que eu, carioca, morando no Rio de Janeiro, né? A Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, que eu espero que ainda seja, era um exemplo, né? E todas as santas casas, elas são muito bem administradas, absorvidas e tem uma tradição nesse país. Inclusive a nossa Santa Casa aqui, que não é? Claro. Magnificamente bem administrada. Administrar aquilo, o doutor Humberto é um monstro sagrado da medicina veterinária aqui do nosso estado, entendeu? E lá, rapaz, o provedor, que é o doutor Rigueira, e o bispo de Penedo, eles não medem esforços para melhorar sempre a Santa Casa. Isso é muito importante. É muito importante. É muito esse seu abraço valeu. E valeu muito. Mas já que você falou em Penedo, vamos falar em interior do estado. Como está a vigilância sanitária em relação a todas essas medidas que precisa tomar, talvez com pouca gente ou não muita gente, em relação ao interior? O que a gente se ressente, Geraldo, é o seguinte, é que a maioria dos nossos gestores, por desconhecimento ou por não gostarem, às vezes, mas isso é raro, eles não dão aquele suporte que deveria dar à vigilância sanitária. Certo. Muitas vezes é por desconhecimento do benefício da vigilância sanitária. E outras vezes é por interesse, porque geralmente a vigilância, em determinados casos, ela vai lá e fecha. Interdita de uma maneira muito consciente. Logicamente, para interditar é preciso que haja uma coisa muito grave, mas ele acha que aquilo ele perde voto.
É horrível. Ele devia mostrar à população que aquilo ele está trabalhando em prol da população contra um comerciante muitas vezes desonesto. Entendeu? Então são essas coisas que a gente tem que ver. O seguinte, você tem que ter cuidado em tudo quanto você consome e perguntar sempre a origem do que você consome. Uma das coisas que eu me esquecendo de falar aqui, e agora me lembrei, é o queijo de coalho. O famoso queijo de coalho. Então, o queijo de coalho, ele não tem problema nenhum, mesmo aquele que você consome na praia, desde que ele seja assado. Por quê? Alguns queijos de coalho, ele pode estar até contaminado com uma bactéria chamada brucelose, que provoca... A famosa brucelose. Pois é, ela provoca no ser humano a esterilidade das pessoas. Mas ainda bem que a bactéria é uma bactéria termolábil, ou seja, ela é muito sensível à quintura, ao fogo. Rapaz, você sabe que você me deu uma notícia magistral? Pois é. Vou explicar por quê. Sim. É porque 13 filhos, né? 11 vivos, né? Eu sei. E eu tive brucelose aos 10 anos. Não fiquei estéril. Olha que coisa boa. Entendeu? Então eu não seria zebra. Você é um caso raro. É um caso raro. É como se diz, se você não existisse, precisava inventar um Geraldo Câmara. É verdade. Mas veja só, então, quando você come o queijo que ele é assado, aí não tem problema. Então, o que a gente pede é, se você não sabe qual é a origem do queijo, se ele foi feito com leite pasteurizado ou não, você não tem como saber isso olhando, entendeu? Só consuma ele assado, não consuma ele cru, porque você corre um risco. E nem todo mundo tem a sorte de Geraldo Câmara de ter pegado a brucelose e ter se curado, entendeu? Espontaneamente, entendeu? É verdade. Mas foi muito interessante isso, eu não sabia desse detalhe, não. Realmente eu não sabia que ele tem essa bactéria que provoca isso. Não sabia. Eu sabia o seguinte, que a brucelose é uma doença que nunca mais sai do seu corpo. Não, nunca mais. A vida inteira. Agora, veja só, não é todo queijo que tem. Entendeu? Tem aí umas fábricas que só fabricam o queijo com o leite pasteurizado. Mas tem outras não. Então, mesmo que o leite não seja pasteurizado, não quer dizer que todo queijo tenha. Mas só que você não sabe, você não tem olho de microscópio. E hoje é muito mais difícil. Quer dizer, no meu caso, por exemplo, a boa pergunta é me perguntar como foi que eu adquiri. Pois é. Né? Fazenda do meu pai, na época, no Rio de Janeiro e tal. E que a gente tinha mania, e eu então nem se fala, 6 horas da manhã eu estava lá, esperando sair o leitinho purinho da vaca e me dê. A bichinha tinha brucelose. Tinha brucelose, olha, tá vendo aí? Então é isso que eu estou dizendo. As pessoas têm que se preservarem, porque o alimento é uma coisa íntima, é uma coisa que você vai botar para dentro do seu organismo. Exatamente. Não é? Então, veja só. Aí vamos para um caso assim dos restaurantes. Eu gostaria de recomendar às pessoas o seguinte: quando você entrar no restaurante, olha o aspecto do restaurante. Claro. Olha como estão as mesas, se estão limpas, a quantidade de mosca. Entendeu? Já é um indicativo. Se a toalha está suja, se tem algum resto de comida, entendeu, nos talheres. Vai ver o banheiro. E discretamente dê uma olhadinha assim na cozinha. Mas se a cozinha não tiver acesso, eu vou te dar uma regra que eu já disse aqui a todo mundo. Vá ao banheiro. Vá ao banheiro. Se o banheiro não tiver higienizado, 90% de probabilidade da cozinha também está, entendeu? Deixando muito a desejar. Agora você sabe uma coisa, isso é uma mania minha e da minha mulher. A gente vai a um restaurante, primeiro a gente vai ao banheiro. A gente vê o banheiro. Sei. Ela diz, banheiro espetacular, então vamos ficar. É bom, porque é um indício. É um indicativo. É um indicativo. Não é? Então são essas coisas que você deve perguntar, às vezes até em tom de brincadeira. E esse peixe é de hoje? Ou doje? É verdade, porque é diferente. É diferente. Muito bem. Entendeu? Então você faz aquela pergunta, o cara já fica... Se ele tiver um peixe de 2 ou 3 dias atrás, ele diz, esse pessoal conhece. Vai querer ver o olho do peixe. Agora, veja só, outra coisa é o balaio do pessoal que vende o amendoim, o camarão, o ovo de codorna e tal, essa coisa toda. Veja só.
O grande problema é você saber se aquele ovo de codorna foi cozido de manhã cedo e levado para a praia. Perfeito. Ou se foi cozido, agora eu falo com aquela... Foi cozido doje. Doje. Segundo, o camarão também... Não, camarão eu não como mesmo foi aquele assado. de praia, não como. Então, veja só. Vem o de camarão saquinho. vem dentro daquele saquinho. E depois das 10 horas, o sol incide muito forte certeza. e fermenta aquilo ali. Com certeza. Certo? E o grande E problema... com o plástico ainda é pior. E geralmente o pessoal compra aquele saquinho de plástico sem ser aquele furadinho. Que Então, tem um já furadinho de fábrica, né? Então, aquele furadinho... É o que leva à oxigenação. É o que leva à oxigenação, à aeração da coisa. E Perfeitamente. o outro não. E o outro, tudo que acontece ali, aquela fermentação, aquelas gotículas d'água que fica ali, fica tudo dentro e provoca uma degradação daquele alimento. Então, o camarão, que já não é uma coisa assim, a gente deve ter muito cuidado, porque tem pessoas que são muito sensíveis. Exatamente. Então, imagine aquele. Mas deixa eu dar uma dica para você. Se você for tirar a casca do camarão e ela estiver muito grudada, com dificuldade, afaste aquela tentação. Exatamente. Entendeu? E aí você... Meu amigo, eu só como camarão num bom restaurante, mas ou em é casa, lógico, ou em casa. Eu sei como é feito e como foi comprado. O que é mais importante. Sobretudo como foi comprado. Que são indicações que você já nos deu aqui, várias em relação ao camarão, em relação ao peixe, como foi comprado. Pois é. É outra história. Então são essas coisas. E o amendoim, o problema do amendoim cozido. Porque o amendoim cozido, ele leva muito sal. Porque por uma questão de osmose, quando ele está fervendo ali, a água entra para dentro da amêndoa. E quando você está bebendo uma cervejinha bem gelada, ou um whiskyzinho, uma cachaçinha, a sua língua fica embutecida. Ou seja, ela não tem mais a sensibilidade que tinha antes. Fica amortecida. Então, muitas vezes... Não sabia disso, não. O sal, você não percebe a quantidade de sal que tem. Muito bem. Aí você come, que o bicho é gostoso. Né? E o que é que vai acontecer? Você que tem um problema de pressão, você pode ter um pico de pressão muito alto e isso pode causar problemas terríveis. Mas se você souber, entendeu? Fazer as coisas direitinho, entendeu? Dá tudo certo. Dá tudo certo, porque o nosso Nordeste é maravilhoso e tudo que tem aqui oferecido é bom demais. Paulo Bezerra, como sempre, que prazer receber você. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Porque você sempre deixa o nosso público telespectador maravilhosamente emprenhado pelos ouvidos, pelo que você fala. E que é importante, é isso que a gente quer. Se emprenhe pelos ouvidos de coisas certas, para poder fazer a coisa direito. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, gente, é ele que manda, o encontro está marcado. Até lá, gente. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela.